Acordo envolvendo a multinacional Ambipar e o Ministério dos Povos Indígenas, assinado em Davos, na Suíça, prevê ações de reflorestamento, combate a incêndios e conservação ambiental em uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados, o equivalente a 14% do território brasileiro. Olha, não, à primeira vista parece um bom negócio, né? Mas será que é mesmo? A gente vai conversar sobre esse tema com o deputado federal do PL do Paraná, Felipe Barros. Boa tarde, Felipe. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Oeste. Obrigada aí por disponibilizar um tempo na sua agenda pra gente. Oi, Geisiane, toda a nossa audiência do Jornal Oeste, uma alegria poder falar com vocês nessa tarde. Vamos lá, Felipe. Essa pauta que ela chama bastante atenção, né? Primeiro que esse acordo foi fechado aqui, né, fora do nosso país. Há ainda um imbróglio em relação a interesses privados da empresa, né, em relação a esse acordo. E na hora ali de assinar, de fazer essa negociação, não tinha representantes indígenas, né, não tinha representante da área ali para conversar e fechar o acordo, o que chama bastante atenção, uma vez que o governo petista tem essa pauta identitária, inclusive na posse do Lula tinha lá, né, indígena passando a faixa para dizer que seria o governo da inclusão e aquela coisa toda, né? Aquela sinalização de virtude bem costumeira da esquerda, Felipe. Esse acordo que foi firmado entre o Ministério dos Povos Originários e essa empresa Ambipar, na minha visão, é um escândalo. E eu explico para vocês os motivos pelos quais eu tenho essa posição. Ele foi assinado na semana passada lá em Davos por um secretário executivo do Ministério dos Povos Originários e a empresa Ambipar. Esse acordo envolve a gestão de serviços públicos em todos os territórios indígenas brasileiros. Nós estamos falando de uma área equivalente à área da França e da Inglaterra somadas, 1 milhão de quilômetros quadrados, 14% do território nacional. Portanto, uma empresa privada que tem seus interesses privados, vai fazer a gestão de serviços públicos em 14% do território nacional. Esse acordo, esse protocolo de intenções foi firmado sem qualquer diálogo com a sociedade, sem qualquer diálogo com as próprias comunidades indígenas, e tem alguns fatos minimamente estranhos que envolvem esse protocolo de intenções. O primeiro deles, além do fato de não ter havido qualquer diálogo, as ações dessa empresa Ambipar na Bolsa de Valores, ao longo dos últimos 60 dias, cresceram, 60 dias anteriores à assinatura desse protocolo de intenções, cresceram 5.000%, o que me leva a crer que pode ter havido divulgação de informação privilegiada, né, o que a gente chama de inside information. Por qual razão as ações dessa empresa cresceriam 5.000%, né, nos dias anteriores à assinatura desse protocolo de intenções? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, as pessoas que estão na gestão da empresa Ambipar são pessoas que têm relação com as ONGs internacionais que estão aqui no Brasil, atrapalhando o desenvolvimento do nosso país ao longo dessas últimas décadas. Portanto, não há qualquer chance desse protocolo assinado lá em Davos ter algum benefício para o nosso país, porque as pessoas estão envolvidas justamente com essas ONGs que atrapalham o desenvolvimento do nosso país ao longo dessas últimas décadas e que têm sido denunciadas por mim e por outros deputados e senadores. Esses são alguns fatos que me levaram, então, a domingo passado, assim que eu fiquei sabendo desse protocolo de intenções, nós acionamos o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, a Comissão de Valores Mobiliários e outros órgãos reguladores para tentar barrar esse absurdo que foi feito. É isso, e ainda vale lembrar aqui que no Senado o acordo também não passou despercebido. Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, postou a seguinte mensagem no X: sem licitação ou consulta a lideranças indígenas, o protocolo com Ambipar foi assinado em Davos pelo secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena. Ele é braço direito da Sônia Guajajara e advogado da ONG APIB, ligada à ministra. E a gente tem aí, ó, o tweet na tela para vocês verem. Então, assim, a gente está vendo que tem ali, no mínimo, Jorge Serrão, alguns interesses privados, alguma coisa. Vale lembrar ainda que é bastante costumeiro que nesses temas indígenas e tal, Amazônias, ONGs que são de fora do nosso país sejam ali, tenham uma relação estreita, digamos assim, com partidos da esquerda e administrem essas regiões sem que
os indígenas autorizem e tal. E assim, esse debate ainda vale lembrar, né, por que o índio ele é tratado como se ele não fosse um brasileiro, ele está em território nacional, assim, e ele é tratado como se ele fosse algo exótico ali, quase dentro de uma gaiola, e é tratado pela esquerda, justamente a esquerda, Serrão, que diz defendê-lo. E olha que coincidência curiosa. A Guajajara e a Marina Silva, as duas poderosas do ambientalismo tupiniquim, serão as ministras não exoneradas por Lula para participar da votação da escolha do novo presidente da Câmara. Elas ficam no cargo, não tiram elas dali não, que ali, se elas saírem, algo pode acontecer de diferente. Então, isso daí já mostra o quanto essa gente opera dentro do deep state tupiniquim, o quanto elas estão acima da linha do poder normal do Estado brasileiro. Agora, Felipe Barros, o que é possível se fazer do ponto de vista parlamentar para barrar esse acordo que está na cara, que é estranhíssimo? É uma grande jogada, na verdade, para abrir a exploração econômica dessas áreas indígenas para quem sabe e tem certeza de que vai lucrar muito com o que for fazer ali. E tem aí a desculpinha, vai combater o incêndio, vai proteger o meio ambiente, mas no final das contas vai ganhar muita grana, né? Serrão, você está coberto de razão, porque eu quero lembrar à nossa audiência que essas áreas, né, ou seja, esse 14% do território nacional, 1 milhão de quilômetros quadrados, são áreas riquíssimas em biodiversidade e minérios. Né? Então a gente quer saber de que forma que essa empresa Ambipar seria remunerada caso ela comece a prestar essa gestão de serviços públicos, porque nós não podemos simplesmente acreditar que essa empresa vai fazer isso por caridade. Né? Ela vai receber de alguma maneira. O governo federal vai, então, desembolsar recursos do povo brasileiro para uma empresa privada fazer a gestão que o Estado deveria fazer e não faz e está delegando para uma empresa? Ou então, essa empresa vai poder fazer a exploração comercial de cada uma dessas áreas, inclusive da biodiversidade dos minérios presentes em cada uma dessas áreas. Por isso que eu pedi ainda no domingo a íntegra desse protocolo de intenções que foi assinado, pedir ao Tribunal de Contas da União que faça auditoria completa desse protocolo, porque, veja, se eles assinaram esse protocolo de intenções na semana passada em Davos, significa que já estavam em tratativas, pelo menos ao longo dos últimos meses. Né? Então, eu pedi a íntegra de todas essas reuniões que eles tiveram, quantas vezes estiveram presentes no Ministério dos Povos Originários, a degravação de cada uma dessas reuniões antecedentes da reunião de Davos que culminou na assinatura desse protocolo de intenções, né? E eu vou levar esse caso às últimas consequências. Pedir ao Ministério Público Federal investigação completa também sobre isso. Se precisar fazer ação no Poder Judiciário, nós vamos fazer. Né? Vocês sabem o quanto é difícil lidar com territórios indígenas. Né? Muitos desses territórios, inclusive, para nós, pessoas físicas, que se a gente quer entrar e visitar, você tem que ter autorização da FUNAI, autorização do Exército, autorização de governo federal, governo estadual. Então, como que uma empresa tem um contrato para fazer a gestão de serviços públicos em todas as áreas de todos os estados da federação do nosso país? Né? É inimaginável algo assim. Então, nós vamos investigar e levar o caso às últimas consequências. No Legislativo, se tivermos que aprovar alguma resolução, projeto de resolução para restar inviabilizada essa parceria que foi feita do governo federal com a empresa Ambipar, nós faremos. Diego Tavares, a gente está aqui com o deputado Felipe Barros conversando com a gente a respeito dessa questão aí dos indígenas, né? E todo esse imbróglio e sinalização de virtudes que a esquerda faz em relação à pauta. Vale lembrar ainda, né? Foi mencionada aqui a Marina Silva. Vai lembrar que na época que o Ricardo Salles era ministro do Meio Ambiente, ele sempre era elencado como o pior ministro, como o cara que ia derrubar tudo, ia acabar com tudo, quando na verdade o que ele queria era incluir a população indígena. Olha só coisa absurda. É no meio brasileiro que é o normal a ser feito, né? Pois é, Geise, eu volto a outra crítica histórica da esquerda a respeito de governos de centro-direita e direita. Nos chamam de entreguistas, que nós entregamos tudo no nosso país, a iniciativa privada, e principalmente a iniciativa privada internacional. Exatamente o que nós estamos verificando com esse caso. Diante das falas do deputado Felipe Barros, eu até visualizo uma questão de violação da nossa soberania nacional. E aí eu já aproveito para fazer minha pergunta, deputado. Uma boa tarde a você, primeiramente. Oi, Diego, boa tarde. Não seria caso para abertura de uma CPI no Legislativo, a fim de que se apure, evidentemente, as minúcias dessa parceria, porque isso não é propriamente novo, esse protocolo não é novidade, é a novidade do momento, mas não é o fato mais novo sobre a Ambipar. Nós tivemos, salvo engano, durante 2024, cerca de 5 contratos fechados com a empresa,
3 deles sem licitação, no valor de aproximadamente R$500 bilhão. Então, isso parece ser uma fagulha de uma fumaça que já existia há algum tempo. Não seria caso para mobilização e abertura de uma CPI? Diego, obrigado pela pergunta, porque o histórico dessa empresa não é dos melhores. Me parece, inclusive, eu estou levantando essa informação exatamente, mas me parece que já foi processado, inclusive, em outros países, por venda de créditos de carbono falsos. Então, o histórico da empresa não é bom, não é positivo. Não há, repito, chances de o Brasil ter qualquer benefício com esse acordo. Algumas pessoas certamente estão tendo benefícios privados, o público ficou para o segundo momento. Então, CPI, eu sempre tomo muita cautela em relação a ela, porque você sabe que uma CPI, para ser criada, já não é das tarefas mais fáceis, mas mesmo quando ela é criada, o governo, que infelizmente se junta com alguns partidos aqui na Câmara dos Deputados, obtém maioria na CPI, e aí a CPI, que deveria fazer um trabalho sério, investigar a empresa, acaba por não servir de absolutamente nada. A gente viu isso acontecer em várias dessas últimas CPIs aqui no Congresso Nacional, uma CPI CPIs bem intencionadas, com o objetivo claro de investigar determinados fatos, que simplesmente são ocupadas majoritariamente por membros do governo, aliados do governo, restando prejudicada qualquer investigação que poderia ser feita numa CPI. Então, nós estamos agora retornando às atividades legislativas aqui em Brasília. Eu vou sentir o clima com outros deputados, inclusive com outros senadores, falar com o senador Plínio, para nós avaliarmos essa possibilidade de CPI. Nós estivemos aqui com o deputado federal Felipe Barros, que conversou conosco a respeito de todo esse imbróglio da questão indígena, território, aquela coisa toda, e aquela sinalização de virtudes da esquerda. Deputado, muito obrigado pela sua presença no nosso jornal da Oeste, muito obrigada pelas palavras aqui, ajudou muito a esclarecer a questão. Tanto o Jornal da Oeste quanto a Revista Oeste estão sempre de portas abertas para recebê-lo. Muito obrigada e boa tarde. Geise, obrigado você, a toda a nossa audiência. Boa tarde a todos.